Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo de número 3. Amém? Os irmãos que não encontraram, ajudem aí, visitantes. Vamos todos acompanhar a leitura. Paulo escreve assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes ou vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados, em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. O
capítulo 4, vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Amém, Deus, nós te louvamos mais uma vez pela tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça sobre nós. Pai, é a tua palavra que foi lida, cremos que o Senhor se revela, Deus, na tua palavra, nos dando conhecimento, nos admoestando, nos ensinando, Deus, e é a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é cortante, traz vida, traz, Deus, ânimo, nos dá ânimo, nos preenche, e é diante da tua palavra que nós estamos, Deus. Faz, ó Pai, conforme tu quer conosco nessa noite. Ensina, Deus, aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda. Deus, nos revista de conhecimento. O Espírito Santo abre os nossos olhos, a nossa mente, os nossos ouvidos, para ouvir, entender e praticar a tua palavra. Me usa, Deus, como um servo do Senhor, que não tem nada, mas que o Senhor pode usar da forma que o Senhor quer, onde quer, como quer. Pai, eu te agradeço e te louvo por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deixa eu cronometrar meu tempo aqui. Soltei. Vamos lá, irmãos. Eu falei com o pastor terça-feira que eu precisava de 3 noites, de 1 hora cada uma, para expor o capítulo 3. E ele não deixou, né? Falou que não. Né? Então, debruçando, irmão, sobre o livro de Colossenses, né? Nós já tivemos a explanação pelo irmão Vitor, depois pela irmã Joelma, e aí nós chegamos no capítulo de número 3. O que o livro de Colossenses nos ensina? Eu fiz uma síntese bem pequenininha aqui, para nós entendermos. No capítulo de número 1, Paulo fala sobre a preeminência de Cristo, fala sobre a criação, a providência de Deus, né, da redenção, nos trazendo salvação, e também Paulo dá o seu testemunho, né, do seu ministério. No capítulo de número 2, que a irmã Joelma expôs, Paulo aponta, né, aos colossenses os falsos ensinos, heresias e ataques que era feito à igreja verdadeira. Aí a gente chega no capítulo 3, né, a carta de Colossenses, como todos os livros da Bíblia, não era dividido em capítulos, né, era uma coisa escrita todinha. Então, dando sequência, né, seguimento à escritura que está aí do capítulo 2, a gente vem para o 3 e começa dizendo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Desse capítulo de número 3, irmãos, eu consegui, né, extrair 3 evidências para nós cristãos. A primeira evidência é de uma verdadeira conversão. Esse está escrito do versículo de número 1 até o 11. Paulo expõe as evidências de um verdadeiro cristão, né, ou de uma verdadeira conversão. Dos versículos 12 até o versículo de número 17, Paulo traz as evidências da verdadeira santificação. E dos versículos, né, de número 18 até o 1 do capítulo 4, Paulo expõe as relações humanas na família e no trabalho. Paulo complementa, né, tudo aquilo que ele vem dizendo aos colossenses do início, né, porque a igreja de Colossos estava sendo atacada por falsas doutrinas, por heresias, e Paulo, quando ele diz, né, que se você já foi ressuscitado com Cristo, ele manda a gente buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, Paulo deixa muito claro para os irmãos de Colossenses e para nós nos dias de hoje, né, da nossa necessidade de estar revendo a nossa verdadeira conversão, se nós realmente fomos convertidos, se nós realmente estamos sendo santificados, estamos nos tornando santos dia após dia, através, né, do reconhecimento de que Cristo é soberano e de que a gente não deve se ater e não deve, de forma alguma, dar ouvido a falsas doutrinas. Como a gente descobre o que é uma falsa doutrina? Descobrindo o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro para nós cristãos está na palavra do Senhor. Então, a gente só consegue debater, descobrir, correr, sair fora, né, da falsa doutrina quando a gente conhece a verdadeira doutrina. E a verdadeira doutrina é a palavra do Senhor.
E é isso que Paulo enfatiza aos Colossenses, quando ele começa a dizer sobre a verdadeira conversão. Dentro da verdadeira conversão, dessas evidências, eu tirei 2 pontos. Primeiro, os convertidos se identificam com Cristo. Vamos lá no versículo de número 3, do capítulo 3. Só a parte A. Ele diz, porque já estáis mortos. Quando Paulo chama a atenção para os colossenses, quando ele diz, vocês já estão mortos. Aí a gente, mas como é que estava morto? Paulo estava falando para morto. Esse morto aí é o morto espiritual para as coisas que estavam lá no mundo, para as coisas terrenas. Paulo no versículo 1 fala, se vocês já ressuscitaram em Cristo ou com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima. No 2 ele fala, pensai nas coisas que são de cima, ou seja, do céu, de Cristo, as coisas. Porque vocês já estão mortos para essas coisas. É uma evidência do verdadeiro cristão, de um cristão verdadeiramente convertido, é pensar nas coisas do alto, nas coisas do céu. Se tem coisas aqui na terra que ainda lhe chamam a atenção, que os seus olhos ainda brilham por ela, que você ainda tem a inclinação, de gostar, de amar, de desejar, reveja se você realmente se converteu ao Senhor. Se você deixou-se ser convertido pela palavra do Senhor. Porque as coisas terrenas não devem nunca mais chamar a nossa atenção. Nunca mais desejarmos as coisas que são daqui da terra. E Paulo vai dizer o porquê que a gente não deve mais desejar as coisas que são da terra. Então, o verdadeiro cristão, ele não anseia, porque nós somos agora identidade de Cristo Jesus. O Senhor morreu na cruz para nos substituir, morte substitutiva, e aí nós nos identificamos com Cristo. Quando você pega o seu RG, sua carteira de identidade, que foto é que tem ali? É de sua mãe? É do seu pai? É do seu vizinho? É a sua foto, ali é a sua identidade. Então, quando nós nos tornamos cristãos, nós temos a identidade de Cristo em nós. Quando o ímpio olhar para nós, ele tem que ver Cristo revelado em nós. É isso que nós temos que transmitir, que nós temos que dizer, mostrar, não nas palavras ou só em palavras, mas em atitudes, principalmente no revelar, nos tornarmos idênticos a Cristo, parecidos com Cristo, para que outras pessoas, quando olhar para nós, desejar ser cristão, desejar adorar o mesmo Deus que nós adoramos, desejar ser igual a nós e não aquela palavra de repulsa, ser cristão como fulano, eu que não quero, prefiro continuar do jeito que eu sou. Então, quando isso bater no seu coração, no meu coração, os desejos terrenos, os olhos brilharem para isso, o coração se inclinar, desejar, almejar, nós temos que rever, se nós estamos nos convertendo à palavra do Senhor todos os dias, porque é isso que é o desejo do cristão. Nós vivemos também com Cristo. Olha o versículo de número 4. Quando Cristo quer a nossa vida, então, a nossa vida agora é o quê? É a minha vida? A gente ainda fala assim, na minha vida mando eu. Não. A Bíblia fala que quando Cristo quer a nossa vida, então a nossa vida não mais nos pertence. Nós não temos mais aquela nossa velha identidade, nós agora somos de Cristo e Cristo é a nossa vida. Então, tudo aquilo que o Senhor deseja, nós temos que desejar. Tudo aquilo que o Senhor fala que é, nós temos que ser. O Senhor fala que Ele é santo, santo, santo e fala que nós devemos ser santos. Sede santos, como eu sou santo. Então, é dessa forma que nós, como cristãos, convertidos, devemos rever a nossa vida. No versículo 1 fala, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, então nós temos que ressuscitar. Essa palavra, esse nomezinho aí, se, não é uma condição de dúvida, não é um condicional, na língua portuguesa. Tem o se como uma dúvida. Se fulano vier, eu vou também com ele lá na praça. Se
é uma dúvida. Aqui não, irmãos. No original, essa palavra quer dizer, esse se, quando foi traduzido para a língua portuguesa, ele foi colocado aí, mas o original dele, eu fui lá vasculhar e descobri que a expressão verdadeira, o exato sentido seria uma vez que. Então, vamos ler assim, ó. Uma vez que vocês foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Faz uma diferença, né, quando a gente lê dessa forma. Mas esse se aí não é uma dúvida, não é duvidando, mas é dizendo, uma vez vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto. Buscai as coisas que são lá de cima. E nós fomos também, irmãos, no versículo de número 3, a parte B agora, né, que nós lemos até porque já estáis mortos. A parte B fala, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos escondidos, irmãos, com Cristo. Nós temos Cristo, como a irmã Patrícia leu, né? Leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, e o Senhor é a nossa sombra. Então, nós não devemos mais olhar para as coisas terrenas, porque nós ressuscitamos em Cristo. E se nós ressuscitamos com Cristo, nós estamos escondidos nele. E quando a gente deseja as coisas que são do alto, as coisas que são celestiais, nós estamos refletindo Cristo na nossa vida. É como, né, uma linguagem mais fácil, né, para a gente. Cristo, né, e eu estou atrás de Cristo, eu estou escondida atrás de Cristo. Mas quando as pessoas olharem para mim, elas verão, né, em mim refletido a pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus Cristo é santa, é justa, é bondosa, mas é um Deus, né? Jesus é o Deus justo, que faz justiça e que gosta das coisas e que deve ser tudo correto na nossa vida para Ele refletir-se em nós para outras pessoas. Então, quando a gente manifesta, né, os nossos desejos espirituais, desejo e almejamos as coisas celestiais, nós estamos refletindo a pessoa de Jesus em nós, para aquelas que ainda não conhecem Cristo, ou até mesmo para aquelas que conhecem Jesus. Outro, os convertidos têm aspiração por Cristo. Nós aspiramos Cristo, nós não desejamos outra coisa além de Jesus. Buscam mais as glórias de Cristo do que as coisas aqui deste mundo. A gente tem que buscar as coisas do celeste. Este buscar é mais do que buscar para encontrar. Estou procurando. É muito mais do que isso. É um buscar para possuir. É um buscar para ter. Não é apenas encontrar. Eu encontrei Cristo. Né? Não, é Cristo que não me encontrou. Eu estou, né, buscando algo, procurando. É mais do que isso, é tomar posse. Esse buscar aí é buscar para tomar posse. Para estar ali, para sempre agarrado, grudado com Cristo. É dessa forma que os novos, né, que nós convertidos, e que Paulo está dizendo aos Colossenses para buscar. É buscar, mais do que buscar para encontrar, é buscar para possuir as coisas celestiais. Pensam mais nas coisas do céu do que aqui nas coisas da terra. Qual é a nossa motivação, irmãos? Qual tem sido a nossa motivação dia após dia? É buscar o quê? É dedicar mais tempo à leitura da palavra ou internet? É buscar mais tempo com oração ou ligar para alguém para ficar contando causos, né? Contando histórias? É buscar mais a palavra do Senhor, a vontade do Senhor ou a minha vontade? Então, nós temos que rever, pesar, pôr numa lista lá, numa tabela de tempo, de horário, né? O meu tempo eu tenho dedicado mais ao quê? As coisas para mim ou as coisas de Deus? É buscar aquele pensamento de que eu tenho que ter, eu tenho que comprar, eu tenho que trabalhar 24 horas. Ah, Deus, se o Senhor me desse um dia de 48 horas, eu ia conseguir trabalhar legal para adquirir, para melhorar meu salário. Não é errado nós trabalharmos, temos que trabalhar. Não é errado estudar para ter cursos, não, para buscar o melhor, mas isso é prioridade na sua vida ou as coisas do alto é que é prioridade? Nós temos que pensar nas coisas do alto. Termos a nossa motivação deve ser buscar
as coisas do alto. Evidenciar a verdadeira conversão, nós evidenciamos isso quando nós mortificamos a nossa natureza terrena. Versículo 5 até o 9, fala para nós mortificarmos, né, os nossos membros que estão sobre a terra, né, mortificar, matar os nossos desejos. E ele diz quais são os desejos aí, né, quais são os pecados. Ele ilustra, ele mostra, né, quais são os pecados. Porque esses pecados, versículo 6, fala que eles atraem, né, chamam a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E os pecados são prostituição, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Esses pecados aí, né, nós dividimos em pecados morais e pecados sociais. Quais são os pecados morais aí? A prostituição, a impureza e a lascívia. E Paulo condena, fala aos colossenses para eles mortificarem esses pecados na vida deles. E devemos também, né, mortificar na nossa vida. E quais são os pecados sociais? A vil concupiscência, né, desejar algo, desejar coisas que são pecadoras, né, são pecaminosas. E a avareza. Que avareza é essa aí? A Bíblia fala que ela é idolatria. E fala que esses pecados atraem a ira de Deus. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E o 7 fala, nas quais também, em outro tempo, antes nós andávamos assim. E hoje nós não andamos mais assim. Nós não andamos mais nessa vil concupiscência, na prostituição, na impureza. Paulo diz, vocês, irmãos de Colossos, né? Colossenses, vocês andavam assim, não andem mais. Não desobedeçam mais a palavra do Senhor, porque senão a ira do Senhor vai vir sobre vocês. Versículo, né, da Bíblia, agora eu não anotei, não me lembrei de anotar, mas que diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Terrível coisa, não provoque, não chame a ira do Senhor para você. E essa ira do Senhor vem sobre os filhos da desobediência. Não desobedeça a palavra do Senhor, não desobedeça a Deus. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, perderam a presença do Senhor por causa da desobediência. E através da desobediência vem a ira do Senhor. E Paulo alerta então aos colossenses para não fazerem isso. Versículo 8 e 9. Mas agora despojai-vos também de tudo, né? E ele diz, de que tudo é esse? Ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes, né, da sua boca. Não mentais uns aos outros, porque vocês faziam isso quando eram do outro tempo, da outra vida. Mas aí vocês agora tiraram essa roupagem velha, jogaram fora e vocês foram vestidos com a roupa nova, que é o Espírito Santo em vocês, que é a conversão em vocês. Isso quem fazia era o velho homem, mentia, roubava, né? Era mau, irava-se, né? Era maldoso, maledicência, fofoqueiro, prostituía e todos esses outros pecados que foram relatados. Isso era antes, com o velho homem. Agora vocês são novas criaturas e as coisas velhas já passaram. Então, Paulo dizendo aos colossenses, vocês são novas criaturas, vocês estão vestidos agora do novo homem. Essa roupa velha, suja, fedorenta, rasgada, que era o velho homem, foi jogada fora. Não pegue mais esses trapos de imundícia, não use mais, mas se revista, né, da roupagem nova, que é um corpo santo, boca que fala o que é agradável, que não mente, que não fala, né, que não fala mal do outro, que não fala mentiras, que não fala palavras feias, palavras torpes. Isso é coisas do velho homem. Sua palavra agora é para abençoar, é para cantar hinos de glórias, de louvores ao Senhor, é para ler a palavra, é para dizer um versículo bíblico, é para orar uns pelos outros. Sua boca não é mais para ficar falando piadinhas, seus ouvidos não é mais para ouvir piadas, não é mais para ouvir conversas desagradáveis ao Senhor.
Os nossos pés não devem nos levar mais aos lugares impuros, né? O nosso corpo, os nossos olhos não devem mais assistir coisas que desagradam ao Senhor, ver, né? Passar e dar aquela olhadinha, não. Os nossos olhos agora são santos, a nossa boca é santa, os nossos ouvidos são santos. Isso faz parte do novo homem, da nova mulher em Cristo Jesus. E nós não devemos mais nos ater, vestir essa roupa, né? Se vestir do velho homem que fede. Já sentou perto, já abraçou, já conviveu com alguém sem tomar um banho aí uns 3 dias naquele calor que está acontecendo esses dias, com roupa suja? Você suporta ficar ao lado de uma pessoa? Você suporta ficar com um defunto durante 4, 5 dias sem tratamento ali no corpo e ele vai cheirar mal? Você consegue ficar com ele ali 3, 4 dias? Porque fede, assim é o velho homem diante do Senhor, para as narinas do Senhor, ele fede. E nós temos que nos livrar desse velho homem e nos revestir do novo homem, vestir as vestiduras do Senhor. Né? O velho homem morre, o velho homem é continuamente renovado em Cristo, o novo homem é continuamente renovado em Cristo. Vamos para as evidências da verdadeira santificação. Irmãos, vida cristã, nós não construímos por força própria. A vida cristã nossa é construída pelo Espírito Santo, né? Com o Espírito Santo através da salvação em Cristo Jesus. Por minha força, eu não consigo construir a minha vida cristã. Se não for Cristo Jesus, se não for o Espírito Santo, a gente não consegue. Então, a gente tem que tomar posse, né, da palavra do Senhor e obedecer ao Senhor e tomar posse, né, e deixar o Espírito Santo agir em nós. A partir do versículo 12, fala para nós nos revestirmos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou você, perdoe a essa pessoa também. Nós fomos escolhidos, né, lá na eternidade por Deus. Fomos comprados com o sangue de Jesus. Ponha isso na sua mente para todo sempre. Era nós que tínhamos que morrer, irmos para o inferno, morte, né, a morte maldita. Mas Cristo olhou para nós, nos amou e falou com Deus: Pai, eu vou lá. Porque esse povo tudo, o que eles fizerem de melhor é trapo de imundícia. O que eles fizerem de melhor não vai agradar o Senhor. Mas eu vou lá, vou ensinar amor, vou ensinar o que é justiça, vou ensinar a te buscar, a te agradar, vou morrer por eles, vou substituí-los. Eu vou substituir e dar a eles vida eterna. E dar a esse povo vida eterna no Senhor. E Jesus fez isso. E quando Jesus faz isso, Ele faz por amor, para que nós tenhamos vida e vida nele. E aí o que o texto de Paulo, né, as cartas Colossenses diz, que nós somos eleitos de Deus, santos e amados. Nós somos amados pelo Senhor, somos separados como propriedade exclusiva de Deus, somos profundamente amados e fomos completamente perdoados. É o que diz o versículo de número 13, quando diz, né, para nós suportarmos uns aos outros, e diz, né, perdoar uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra um irmão, vai lá e perdoa. E o Paulo diz, né, assim como Cristo perdoou. Se você quer ser perdoado, aceita. É tão bom que Deus perdoa os meus pecados. Aí o irmão pisa no seu dedinho, faz um bico, né? Aí depois, quando o pastor vai chamar a atenção que não está conversando, ele fala: não, pastor, mas fulano falou isso e isso de mim, pastor, o senhor acha justo? E aí a Bíblia manda a gente, como Cristo nos perdoou, a gente perdoar o irmão, suportá-lo. A palavra suportar vem de suporte. É isso aí, ó. O pedestal que está suportando a câmera. É suportar, é carregar, é segurar um irmão, é carregar no colo. Ele está falando de você, ore por ele, vá lá, ore com ele, suporte. Né? Tem que suportar. A palavra fala suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. 14.
né, fala que é dá continuidade aí às vestimentas espirituais, que fala para nós nos revestirmos de amor, que é o vínculo da perfeição, a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo, né, que está aqui hoje, Bíblia, para nós, habite em nossos corações, né, habite em nós abundantemente, com toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais e cantando ao Senhor com graça em vosso coração. 17, quando fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Então nós temos, né, afetos de misericórdia, nós temos que ser bondosos, temos que ser, né, ter humildade, sermos mansos, longânimos, está lá no versículo 12, né, suportar fraternalmente o irmão, perdoar o irmão, perdoar, suportar. E Paulo, depois de relatar isso aos Colossenses, ele vai então trazer os deveres domésticos e os deveres de senhor, né, de servos e de empregados. Paulo diz, né, aí os novos princípios das relações de um novo convertido, de uma pessoa cristã. Né? Esse novo convertido não é o irmão que converteu ontem, somos nós, todos nós, cristãos, né? Somos convertidos a Cristo Jesus, fomos convertidos por Ele. E aí nós mudamos a nossa vida, não só a vida espiritual que Paulo relatou aqui, buscando ser mais santos, né? Suportando, perdoando, mas e aí o relacionamento familiar, como é que fica? Paulo dá a resposta para os colossenses, né? Ele fala, vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos. E tem essa palavrinha de vez em quando dói no ouvido das irmãs, né? Submissão. Isso era no tempo de Paulo. Hoje, uma coisa diferente. Lá em casa, a última palavra do meu marido, falando, sim senhora, já vou lavar a louça, pode deixar. Não, irmãos, a Bíblia fala para a mulher ser submissa. Submissão aí não é escravidão. Submissão aí é você estar ao lado do seu marido, reconhecer que ele é o chefe, ele é o cabeça da família, como Cristo é o cabeça da igreja. A ele você deve obediência no Senhor. Né? Vamos lá, exemplificar. Lila, pastor. Isabela apronta. Pastor reclama. Lila passa a mão na cabeça de Isabela. Não. Pastor brigou, reclamou, o pai brigou, o pai reclamou, deixa lá. Está no Senhor, está na palavra, está fazendo corretamente, deixa lá. Submissão. Atentar que ele é o chefe da casa. Chamou errado? Deixa lá. Depois vai lá e conversa, né, pastor? Depois vai lá e conversa. Ó, meu bem, meu amor, você chamou atenção, aquele puxão de orelha doeu demais. Você estava certo? Vamos conversar só nós dois lá dentro e depois a gente resolve essa situação. Mas a mulher ser submissa não é ser escrava do marido. Vai lá, você tem que trabalhar, é você que acorda, lava a louça, lá, ainda trabalha fora de casa, traz o dinheiro, me dá que eu vou fazer as compras. Não. É em acordo. Cristo anda em acordo conosco. Jesus impõe a você, Jesus pisa no seu pescoço para você obedecê-lo, ou você obedece a Jesus por amor? Por amor. Reconhecendo que Cristo morreu na cruz por você, por mim. Então, dessa mesma forma, é o dever cristão da mulher para o marido e do marido para a mulher, que com o versículo de número 19 fala, vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Paulo dá uma cacetada também aí nos irmãos, né? Só nas irmãzinhas não, que a gente fica só, né? Esse princípio aí, esse relacionamento é a autoridade do marido, submissão da esposa, não é ser subjugada, não é ser escrava, mas reconhecer que a autoridade do marido, esse marido não deve ser governante, tirano, nem ditatorial, mas ter uma liderança amorosa. Amar sobre todas as coisas. Aqui, a família. Meu bem, eu te amo, meus filhos, eu te amo, mas tem correção. Eu amo vocês ao ponto de me sacrificar por vocês. Né? De acordar madrugada, de trabalhar até tarde da noite, dormir só 2 horas por noite para granjear o pão, para trazer para a família. Isso é amor.
E o homem, né, o marido aqui na Bíblia diz que ele deve ser assim, amar as vossas mulheres, né, e não irritar contra elas. Vamos dar prosseguimento. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais. É metade? É obedecer só um pouquinho? Em tudo, tudo. Tudo. É tudo, não é quase tudo. Ah, mas minha mãe está fora de moda. Meu pai está ultrapassado. Não entende mais a modernidade de hoje. Não interessa se ele entende, se ele não entende. O filho cristão obedece em tudo a vossos pais, pois isso é agradável à mãe, isso é agradável à psicologia, isso é agradável a Paulo Freire, isso é agradável ao Senhor. É ao Senhor que você tem que agradar. E agrade ao Senhor obedecendo a vossos pais. Vós pais, não irritei os vossos filhos, para que eles não percam o ânimo, não percam a alegria. Mas também aí tem pai que é carrancudo, né? Tem mãe que, vou te contar, precisa ler a palavra do Senhor mais e mais. E mães e pais, né, cristãos, não devem irritar os nossos filhos, né? Provocar neles a ira, para que eles não desanimem, para que eles não desistam de ser cristãos, para que eles queiram imitar você e não pensar, né? Não, como minha mãe, como meu pai, eu nunca quero ser. Não. Nós temos que agradar, né, uns aos outros no Senhor, lendo a palavra do Senhor. 22 fala, vós servos, o contexto aqui é de escravidão, viu, irmãos? Então a palavra aí seria escravos mesmo. Se servos aí é escravo. Fala, vós escravos, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Irmãos, esse contexto aqui, nesse período que Paulo, né, está aqui relatando, escreveu, era muito comum a escravidão. Aqui, né, quem comanda essa região é Roma, e Roma, né, como outras civilizações também, guerreava, ganhava guerra, trazia aqueles perdedores como escravo. Então, o contexto aqui é de escravos mesmo, servos aqui como escravo. E tinham muitos escravos, muitos servos que tinham se convertido, né? Tinham sido convertidos à palavra que estava sendo pregada. Tinham recebido, né, a palavra e convertido-se ao Senhor Jesus. E aí, Paulo diz, vocês que são empregados, funcionários no dia de hoje, né? Obedeçam aos seus patrões como se você estivesse obedecendo ao Senhor. Seu patrão mandou chegar meia hora antes do seu horário? Chegue. Falou que hoje você vai fazer hora extra, mas ele não vai poder te pagar no salário, mas é porque está acontecendo um evento no trabalho e você precisa demorar? Sorria, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. É a palavra de Deus que fala isso. E não sair cricrizando, nem falando mal do patrão, nem esbravejando e nem pedindo as contas, porque aí vai dar brabo. Então, sorria, engula, faça o bem a Ele, obedeça como se você estivesse obedecendo ao Senhor Jesus. Se Ele não estiver tirando de você, né, a paz e a palavra do Senhor. Mas se é por trabalho, faça, como a palavra do Senhor diz. E diz que é tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, com todo amor, com toda dedicação. Você é faxineira? Limpe a casa lá do seu patrão, adorando, louvando ao Senhor, abençoando o sofá, né? E vai orando, abençoa as panelas, a cozinha sorrindo. Você é mecânico, lustre o carro, enche os pneus do carro daquela pessoa que colocou lá, sorrindo, adorando, orando por ele. Você lá é datilógrafo, você é telefonista, você é cabeleireiro, seja profissional, é professora, faça sorrindo, alegre, como de coração, como se você estivesse fazendo para o Senhor, porque as pessoas precisam ver em nós Cristo revelado, e ela só vai ver em nós Cristo revelado, não é com a cara feia, não é resmungando, ela não vai entender como é que você diz ser cristão, amar a Deus com a cara feia, falando, reclamando, não adianta isso, que não é testemunho cristão, você não vai ganhar essa pessoa para Cristo nunca. Ela nunca vai entender que tipo de Deus é esse que a gente serve, se a gente é resmungão, faz tudo de cara feia, faz reclamando. Não faça, faça de coração.
como ao Senhor, né? E não fazendo para homens. Sabendo, aí tem uma promessa, né? Além da promessa da vida eterna que nós já temos, fomos comprados e amados, fala, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. E aí diz, né? Mas quem fizer agravo receberá o agravo, da mesma forma que fizer, né? Quem agrava receberá o mesmo agravo, pois não há acepção de pessoas. E aí Paulo termina, né, sobre os deveres, ele diz para os patrões, vós, senhores, fazei o que for de justiça a vossos servos, sabendo que também vocês têm um Senhor, né? Vocês têm um Senhor, e esse Senhor está nos céus, está de olho em você. Então, como patrão, né? Um patrão cristão, não faça aquilo que vai desagradar ao Senhor, aos seus funcionários. Não explore dele, né? Converse com ele. Você sabe que o serviço que ele está fazendo vale muito mais do que o que ele recebe. E você pode pagar, pague. Não fique retendo o que é do outro para você. Você tem um Deus que é bom, que é misericordioso, que tem olhado para você com misericórdia, que tem te dado em abundância. Então, dê também, oferte, né? Abençoe a vida do seu funcionário. Ore por ele, pergunte como ele está, pergunte pela sua família, auxilie, ajude, porque é para o Senhor e não para os homens que você está trabalhando. A obra é servir ao Senhor. A nossa vida é de serviço ao Senhor. E Paulo relata isso aos Colossenses, né, trazendo para nós as evidências de um verdadeiro convertido, as evidências de um convertido santificado, e diz, né, nos nossos relacionamentos como nós devemos ser. Leiam mais em casa, estudem mais, explorem mais, que a Bíblia, né, e esse texto tem muito para nos ensinar. Amém, amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Deus, o Senhor é o nosso Deus. Somente a Ti rendemos louvores. Somente a Ti devemos render graças. Só ao Senhor a glória. A Tua palavra diz a glória devida ao Teu nome. A Tua palavra diz que o Senhor é santo, santo, santo. Requer de um povo santo louvores. Requer de um povo comprado pelo sangue de Jesus, escolhido desde a eternidade, comprado com sacrifício de sangue, de amor, de justiça. Requer de nós santificação. Requer de nós, Deus, um povo que ame ao Senhor, que demonstre esse amor do Senhor àqueles que não conhecem. Pai, é através da Tua palavra que nós aprendemos dia após dia como devemos ser santos, como devemos ser justos, como devemos ser um verdadeiro cristão. Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos porque dia após dia o Senhor tem nos ensinado, Deus. Pai, as pregações que nós temos ouvido, os estudos que nós temos aprendido, os irmãos que têm nos admoestado, que têm andado lado a lado conosco, têm vivido a Tua palavra e têm procurado mostrar como devemos viver na Tua presença. Pai, nós somos servos do Senhor, nós somos os Teus filhos amados. Como servos, Deus, nós queremos Te servir dia após dia, com santificação, com santidade, Deus, com a nossa vida diante do Senhor, sendo santa, sendo pura, para que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, e que a imagem de Cristo se reflita em nós. Pai, não é o nosso falar, não é o muito falar, não são as palavras, mas são, Deus, as atitudes que nós demonstramos, que faz com que outras pessoas desejem Te servir, desejem Te conhecer. Que possamos, Deus, refletir a imagem de Cristo todos os dias, no nosso falar, no nosso andar, no nosso vestir, no nosso comer, no nosso beber, na nossa família, no nosso trabalho, no andar, no fazer a feira, no fazer o supermercado, na escola, na faculdade. Que a nossa vida por completo seja um refletir da imagem de Cristo,
o nosso Salvador, o consumador da nossa fé. Pai, nós pedimos perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados, pelas vezes, Deus, que nós temos negligenciado a Tua palavra, os Teus mandamentos, as Tuas ordenanças. Mas te pedimos, Deus, que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, nos revista do novo homem, o homem com bondade, o novo homem que é longânimo, que suporta, que perdoa e que se aproxima mais e mais do Senhor todos os dias. Obrigado, Deus, por Tua palavra, e que a Tua palavra habite em nosso coração e que possamos praticá-la, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Muito obrigado. Abençoe a cada irmão, Deus. Aqueles que estão em seus lares, que não puderam vir, os que estão trabalhando, aqueles que estão enfermos, Deus, os que estão desanimados. Anima, ó Espírito Santo, as suas almas, a sua mente, que eles desejem te servir, estarem aqui no templo para te adorar, não para estar só apenas no templo, mas com a vontade, com a alegria no seu coração de te adorar, de te buscar, Deus. Abençoe aqueles que ainda não entregaram suas vidas para o Senhor, mas sabem que estão sendo chamados. Que eles, Deus, ouçam a voz do Teu Espírito Santo, Deus, se entreguem ao Senhor e que, ó Pai, o Teu Espírito Santo complete a obra que já foi iniciada no coração de cada um. Abençoe os nossos amados visitantes, que a palavra que o Senhor tem nos dito entre em seus corações, faça morada e que eles se entreguem completamente ao Senhor. Se estão com problemas de saúde, problema espiritual, problema familiar, Deus, resolve conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, Deus. O culto é para o Senhor, a adoração é para o Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus.